Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate aqui direto da Gávea. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que tem participado comigo das nossas lives e vídeos. E ontem, ou melhor, nessa madrugada, nós fizemos a live do bar e eu tenho certeza absoluta, ao menos eu me diverti. E acho que a maioria se divertiu também, uma live mais descontraída, uma live onde nós falamos de situações diversas, inclusive até pela própria semana que nós estamos enfrentando. Você sabe, data FIFA, o Flamengo não tem entrado em campo. Então, nessa madrugada teve a live do bar e hoje eu vou fazer a live de um outro bar, provavelmente, para poder reagir ao segundo tempo só do jogo do Brasil contra a Venezuela. Não que eu ache que vale a pena, mas como eu vou estar na rua vendo o jogo, de qualquer maneira, não vou ficar em casa, eu então vou fazer a live de lá e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Deve começar por volta de umas 10h15, horário excepcional na quinta-feira, porque eu não costumo fazer live às quintas nesse horário. Você sabe que quintas e sextas as lives são às 6h30 da tarde, portanto hoje eu queria que você estivesse comigo na live raiz, direto do bar, reagindo ao jogo da seleção brasileira e ao mesmo tempo comentando sobre situações diversas. Realmente foi sensacional. Se você quiser dar um pulinho no vídeo, na live que nós fizemos essa madrugada, o Vassalo vascaíno, inclusive, sentou ao meu lado, você vai morrer de rir, tenho certeza absoluta. A quinta série foi predominante na live de ontem. Então é o seguinte, eu estou aqui na Gávea, vim jogar polo aquático pela manhã, um dia bonito aqui no Rio de Janeiro, e você vai ver muito cheio. Isso daqui é a piscina olímpica do Flamengo, com a arquibancada totalmente reformada. A piscina de polo aquático é aquela lá no fundo, e tem outras piscinas ali também do lado de lá. Eu posso até dar um pulinho ali conforme for o andamento do vídeo para você dar uma olhadinha. Bom, é o seguinte, meus amigos, o primeiro tema que eu queria tratar com vocês é sobre o Bruno Henrique. Eu conversei com várias pessoas, inclusive eu diria até com pessoas responsáveis pela renovação do contrato do Bruno Henrique, sob o ponto de vista burocrático, ou seja, a burocracia que envolve a renovação, contratação de um jogador, fica exatamente ligada a determinadas pessoas. E eu conversei com dois líderes desse departamento e eu queria dizer a você o seguinte: eles estão realmente muito tranquilos com relação a isso, as conversas estão muito adiantadas e pelo que eu conversei aqui, não pelo que eu apurei, mas pelo que eu conversei aqui, sinceramente eu não vi nenhum risco do Flamengo perder o Bruno Henrique para o ano que vem, porque o jogador não quer deixar o Flamengo. Tanto o torcedor do Palmeiras que está animado com essa perspectiva. E ontem nós falamos sobre isso na live, até num vídeo que eu gravei. Muito difícil também a Leila querer pagar para o Bruno Henrique aquilo que o Flamengo vai pagar aqui, porque você sabe que nesse caso específico vale muito a pena, porque o Bruno Henrique é o melhor jogador do time, mas o Flamengo costuma realmente pagar salários muito altos, algo que é completamente fora da realidade do Palmeiras. Eu estou especificando o Palmeiras porque o Palmeiras era o candidato a ter o Bruno Henrique no seu elenco, e eu digo que nesse momento não é nenhuma capacidade, não é nenhuma alusão à capacidade ou não do Palmeiras ter dinheiro para isso. A questão é que a Leila realmente não costuma pagar essa exorbitância que o Bruno vai pedir ao Flamengo para poder renovar o contrato. Ele sabe que ele está muito valorizado. Só um parênteses, só para você ver aqui o resto do conjunto de piscinas do Flamengo. Também eu estou fazendo isso porque eu sei que você gosta disso. Tem piscinas aqui da natação que ficam hoje então dispostas para a criançada. Tem uma outra piscina ali do outro lado e tem uma piscina redonda ali onde o associado costuma ficar num dia de sol como o de hoje. Bom, então voltando ao tema, eu estava falando aqui para vocês
que, pelas conversas que eu vi, não tem nada de alarmismo. O Henrique vai renovar com o Flamengo agora. Também aconteceu a mesma coisa em 89 com o Bebeto. Eu também estava aqui no clube, não tinha YouTube, não tinha comunicação informal, tinha uma conversa de bar. E eu também estava tranquilo aqui. E quando eu acordei no dia seguinte, o Bebeto estava lá no Vasco. Ou seja, o Gilbertinho, Gilberto Cardoso Filho, falecido recentemente, lamentavelmente falecido, acabou então sendo ludibriado pela conversa do Calçada e do Eurico Miranda, que disseram que não estavam negociando com o Bebeto. Aquele empresário do Bebeto, o Zé Moraes, acabou então por fechar com o Vasco ali. Aquilo realmente foi traumático e irritou bastante, e o Bebeto até hoje não tem o capital que deveria ter aqui no Flamengo, justamente por isso. Então, pelo que eu pude perceber aqui, pelas conversas que eu tive, os trâmites estão muito adiantados, meus amigos, e dessa maneira então eu não vejo nenhum risco. Hoje não vejo nenhum risco. O Henrique vai renovar o contrato, portanto, o torcedor do Palmeiras pode esquecer, pode começar aí então a tentar contratar o Segovinha, pode tentar contratar outro jogador, porque o Bruno Henrique não vai levar não. Essa é a conversa que eu tive aqui na manhã de hoje. E sobre o Tite, eu diria a vocês o seguinte: parece que o homem, ele veio com moral mesmo, viu? Ele tem ali a detenção do poder até de renovar contratos. Ele que vai escolher o elenco, ele que vai dizer quem fica, ele quem vai dizer quem vai compor a barca, obviamente se atendo às possibilidades contratuais de todos os jogadores. E o que se ouve aqui é o seguinte: quando eu falo quando se ouve, de amigos meus que de fato estão lá na gestão, amigos de muito tempo, o que se ouve é que o Tite é considerado também pelos jogadores como um treinador de estatura elevada, um treinador muito maior do que todos os jogadores do Flamengo. Ou seja, não tem nenhum jogador que seja maior do que o Tite, e esses primeiros dias de convivência mostraram isso, um respeito absoluto, inclusive até pela própria explanação do Landim a eles, dizendo sobre a autonomia do treinador, dizendo sobre a capacidade que o treinador tem de promover essa reformulação que o Flamengo quer realizar para o ano seguinte. Aí eu perguntei aqui também se o modus operandi Marcos Braz de contratação via Bertolucci iria continuar, e eles foram categóricos aqui no sentido de dizer que é o Tite que determina se determinado jogador, mesmo que seja do Bertolucci, ingressará no elenco ou não. Ou seja, a diretoria do Flamengo está depositando todas as fichas, exatamente toda a credibilidade na contratação do Tite. O Tite está com muita moral, chegou com muita moral, chegou com um status de salvador da pátria. Perguntei também sobre disciplina, e já é mais uma pergunta respectiva ao achismo de cada um, de pessoas grandes aqui no Flamengo, e eles disseram o seguinte, que o Tite realmente deixou bem claro na apresentação para o grupo que a disciplina é algo fundamental, que o comportamento é determinante para a escalação de um jogador dentro de campo. Ele explicitou através de discursos emotivos, motivacionais, sobre a grandeza do elenco do Flamengo, sobre a grandeza do clube. Você pode até achar que isso seja uma coisa normal, que todo treinador faça, mas não com a propriedade que o Tite tem, porque eu diria, prolixo ou não, definitivamente é um homem inteligente que se expressa bem e se faz utilizar de uma prática de gestão de pessoas para poder unir o grupo. Ele falou: olha, no meu grupo as coisas funcionam assim, tem que ter lealdade. Ele frisou o termo lealdade, e essa pessoa ela estava presente justamente nesse momento de explanação
por parte do Tite. Frisou lealdade, acima de tudo lealdade, e ele entende lealdade como a confissão de determinadas dificuldades, inclusive. Ou seja, ele deixou bem claro que ele, de fato, considera importante isso e que surpresas advindas de informações de imprensa, de mídias, de fotos que são tiradas aleatoriamente, ou seja, jogadores embaladas, que ele não gosta disso, que ele prefere a sinceridade ao entender, ao se deparar com uma surpresa. Então tem o Tite aí, toda a moral do mundo. Sobre jogadores não tem nada ainda, viu? Parece que o Tite vai se concentrar em classificar o time para Libertadores no ano que vem. Esse é o objetivo dele esse ano, e obviamente já preparar os pilares que vão sustentar o Flamengo no ano que vem. Mas engraçado que quando eu cheguei aqui no clube, eu entendi, aí já não só dos próceres, né, mas dos associados, dos companheiros que jogam comigo waterpolo, eles estão bem confiantes assim que o Flamengo ainda possa, de uma certa forma, conquistar o título brasileiro em função de tropeços do Botafogo, em função da criação de um fato novo, que é o Tite. Então eu estou transmitindo para vocês aqui o sentimento de ânimo que a Gávea se encontra nesse momento. Acho que poderia ter criado esse fato novo antes do segundo jogo da final, mas aí também não seria o Tite, não tinha um treinador da grandeza dele, é o que me disseram aqui, por isso o Landim não tomou a decisão de demitir o Sampaoli antes, mas ele já estava até demitido antes do jogo final, tanto que mesmo no final do jogo ele já falou ali que ele não soube aproveitar os jogadores e que os jogadores não souberam aproveitá-lo. Então é engraçado, o ânimo aqui, o clube está cheio pra caramba hoje, e o ânimo aqui eu diria, para conquistar o Campeonato Brasileiro é enorme, é impressionante uma coisa dessa. Está vendo aí, ó, o clube cheio, mas de certa forma eu particularmente acho que é muito difícil, acho que não dá para você manter assim uma regularidade de vitória, 12 vitórias seguidas, acho muito difícil, e contando com o tropeço de um time que está muitos pontos na nossa frente, que voltou a um estado anímico importante, como é o caso do Botafogo. Então, meus amigos, é o seguinte, o que eu tenho para falar aqui para vocês é isso, independente da minha opinião sobre o Tite, sobre o ponto de vista tático, eu realmente não gosto da forma como ele joga. Eu ainda perguntei aqui, vocês estão cônscios de que nós vamos ficar sem a bola, não é? Vamos ficar esperando. Vocês estão cônscios aí daquele 1-0, depois um recuo, esperando o time adversário para tentar fazer o segundo, aqueles marcadores com placares, aquelas partidas com placares mais baixos. Vocês estão sabendo aí, mas mesmo assim a disciplina vai compensar, a organização também, a seriedade, a união do grupo pode compensar, e eu vou torcer para isso. Mas o Tite não é o cara que eu diria pratique um futebol que eu entenda seja o melhor para o time do Flamengo. Eu gosto de um time pressionante, eu gosto de um time que ataque o tempo inteiro, um time que, como diria, eu já falei várias vezes, o Cláudio Coutinho, enfia a faca e roda e não dá chance para o adversário. O Tite é mais cauteloso. Eu não gosto disso, foi assim que ele perdeu o jogo para a Croácia, inclusive. Bom, então é isso que eu tenho aqui para dizer. Quero te convidar para uma live à noite do bar, onde eu vou ver o jogo do Brasil. Vai começar às 10h15 ali, assim que acabar o primeiro tempo. Precisa começar o jogo antes, no início do primeiro tempo, para ver aquela pelada, né? Eu falo isso podia até começar, mas aí também tem a questão da bateria, que a bateria acaba, aí depois acaba o jogo, não teria debate, que a bateria do celular acaba assim mais ou menos com 3 horas de live. Aí eu teria que tirar o iRig, aí botar o fone, aí poderia captar o som do bar, da música do bar, aí eu ia ter que parar a live. Então eu fiz uns cálculos aqui, 10h15, tá muito bom para poder entrar ao vivo hoje, direto do bar. Eu queria que você estivesse comigo. Então muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro. Mais uma vez, um vídeo que eu diria produto de conversas e reflexões, nada de apuração. Aqui no canal não tem isso, nada de apuração. Mas você pode ter certeza
que tudo que eu te transmiti é a pura verdade. E não tem nada demais, só o fato do Bruno Henrique. Tá todo mundo tranquilo aqui. E se esses caras estão tranquilos, então eu vou ficar tranquilo também. Viu? Assim eu espero. Grande abraço a você, deixa teu comentário aí, se inscreva no canal, até mais tarde, 10h15, hoje quinta-feira é feriado. Live do bar, aquela live raiz que eu tenho certeza que você vai gostar. Saudações, rubro-negros.